Bom, hoje a gente vai falar sobre a força elétrica, assunto dentro do macrotema de eletrostática também. Bom, a gente sabe que a interação entre cargas vai gerar uma força. Essa força vai ser de atração ou de repulsão, a depender do sinal dessas cargas que estão interagindo. Então, é possível calcular a intensidade dessas forças, através da lei de Coulomb, que é a nossa fórmula aqui, a nossa equação. Note que a força elétrica é uma grandeza vetorial, que tem intensidade, direção e sentido. Porém, para determinar a intensidade dessa força, a gente indica o módulo dela, ou em outras palavras, o valor absoluto dessa força. Tranquilo? Então, o módulo da força, vale a pena salientar, colocar aqui do lado, a força no sistema internacional é dada em Newton, lembra lá? O N maiúsculo, vai ser igual a uma constante K, geralmente é K0. Essa constante K, ela representa o meio no qual essas cargas estão interagindo. Então, geralmente é o vácuo, o ambiente ideal. Então, é comum a gente encontrar questões onde esse K está representando o vácuo. Mas vamos lembrar que esse meio de interação pode ser outro, tá certo? Por isso que a gente tem uma tabelinha chamada de constante eletrostática, onde a gente vai ver os valores desse K, de acordo com o meio que as cargas estão, tá certo? Isso multiplica o módulo da carga Q1 vezes o módulo da carga Q2. Outra vez aqui módulo, Módulo é valor absoluto. Por exemplo, se a carga Q1 valer mais 3 microcoulomb e a carga Q2 valer, vamos colocar um valor negativo aqui, menos 5 microcoulomb, o valor absoluto ou módulo desse valor é basicamente o valor sem a sua indicação de ser negativo ou positivo, Então aqui na Q2 a gente utilizaria simplesmente o módulo disso, que seria 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, Você não indicaria no seu cálculo aqui o negativo. E desse modo, você trabalhando com o módulo das cargas envolvidas, você vai obter o módulo da força F, tá certo? Isso tudo dividido pela distância ao quadrado. Vou colocar aqui do lado também, ó. Distância no sistema internacional é representado pelo m minúsculo, Então lembra que é em metro, a distância é em metro. Então é comum você encontrar problemas aí, questões onde a distância é dada em centímetros, por exemplo, e a gente vai ter que fazer a nossa conversão, tá certo? Bom, vamos ao exemplo para a gente poder trabalhar a nossa fórmula, a nossa equação e encontrar aí a intensidade da força atuante, tá certo? Bom, duas partículas A e B com cargas de 4 nanocoulomb e menos 6 nanocoulomb, respectivamente, estão no vácuo. Olha que interessante. O meio aqui, que a gente vai trabalhar o nosso cálculo, a nossa constante K, é o vácuo, tá certo? Vale a pena prestar atenção nisso. Separadas por uma distância de 20 centímetros. Qual seria a intensidade da força elétrica entre elas? Bom, vamos à imagem que está aqui, onde a gente pode visualizar melhor. Então, aqui a partícula A, a partícula B. A carga da partícula A é 4 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Está vendo esse prefixo N aqui? É nano, Então, é 10 elevado a menos 9. A carga de Q2 é menos 6 vezes 10 elevado a menos 9 também coulomb. Tá certo? Bom, vamos montar a nossa equação. F, ou melhor, o módulo da força F vai ser igual a constante K. Vamos deixar o nosso K tranquilinho aqui para a gente multiplicar ele no final, que vai ser igual a Q1. Quem é Q1? 4 vezes 10 elevado a menos 9, que multiplica o módulo também de Q2, que vai ser 6. Observa lá que eu não estou colocando negativo, A gente está trabalhando com o módulo aqui, 6 vezes 10 elevado a menos 9 também. Isso tudo aqui divide pela distância ao quadrado. Bom, a distância aqui, ele deu em centímetros, Então a gente sabe que esse prefixo C aqui é 10 elevado a menos 2,
Então é mesmo que a gente dizer que a gente tem 20 vezes 10 elevado a menos 2 metro. Ou se você preferir, né, você pode zerar esse expoente aqui e ter apenas um número, né? Então você vai ter aqui como a gente faz o jogo da vírgula, né? Anda lá para cá, 1, 2. Então a gente vai ter 0,2 metros. Aí fica a seu critério, né, para você poder fazer o seu cálculo. Tranquilo? Qual você quer utilizar. Aqui a gente vai utilizar a notação científica. Então a gente vai ter 20 vezes 10 elevado a menos 2 metros, né? Isso aqui é ao quadrado, ó. É importante salientar isso. Você não pode esquecer que isso aqui está ao quadrado, beleza? Então vamos repetir aqui. Deixa eu deixar o K tranquilinho aqui, ó, para a gente trabalhar com ele depois. Vamos colocar esse denominador aqui ao quadrado? Vamos lá? Vamos fazer isso aqui, ó. Deixa eu colocar um asterisco que eu vou trazer para cá para baixo. Depois eu apago. Vai ficar 20 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado também. Isso aqui vai entregar para a gente 20 ao quadrado, 400, né? Vezes 10 elevado a menos 4. Lembra lá, potência de potência? Você vai multiplicar os expoentes, tá certo? Então aqui, ó, a gente já tem o nosso novo denominador aqui da nossa operação, que é 400 vezes 10 elevado a menos 4. Eu vou colocar isso lá, ó. Esse valor aqui a gente pode deixar ele mais bonitinho, né? 400 vezes 10 elevado a menos 4. A gente pode dar uma reduzida nesse número, né? Poxa, 400. Vamos ver o que a gente faz aqui? A vírgula está aqui, né? Vamos andar para a esquerda, 1, 2. Vamos deixar isso aqui, ó, 4 apenas, vezes 10 elevado a menos 2, né? Então, a gente já pode trabalhar essa redução aqui também, ó. Vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 2. 4 vezes 10 elevado a menos 2. Claro, pessoal, se você tem uma calculadora científica, e é bem provável que você tenha uma, você vai trabalhar a sua conta usando a sua calculadora científica, né? Então você não vai precisar estar fazendo essa volta toda. Claro, você vai trabalhar por partes, mas o resultado você vai obter bem mais rápido, tá certo? Aqui a gente está fazendo o cálculo na mão mesmo, tá certo? Pronto, então a gente tem o nosso denominador, vamos fazer a multiplicação lá em cima no numerador, né? Então vai ficar 4 vezes 6, isso aqui é igual a 24, né? 6 vezes 4, 24. Que multiplica, repete a nossa base lá, que é 10. Como é a multiplicação, você vai somar os expoentes, né? Menos 9 mais menos 9, menos 18. Beleza? Então a gente caiu aqui. Vamos resolver logo isso aqui também? Vamos deixar o nosso K tranquilinho lá. 24 dividido por 4, bom, a gente vai obter o 6 novamente, né? E você vai multiplicar pela potência de base 10, bases iguais, você vai conservar a base e vai fazer o que dessa vez? Você vai subtrair os expoentes. Observa que na multiplicação a gente somou, né? Então, menos 9 mais menos 9 deu menos 18. Aqui a gente vai subtrair, então vai ficar menos 18 menos menos 2. Ou seja, menos 18 mais 2 vai entregar para a gente aqui menos 16. Tranquilo? Então pronto, daqui a gente já finaliza a nossa conta, onde a gente vai ter a constante K, que é o vácuo, né? Que é 9 vezes 10 elevado a nona. Bom, aqui do lado está a nossa tabela de constante eletrostática, então é o vácuo. Olha o valor que a gente tem para o K, 9 vezes 10 elevado a 9. Por exemplo, se a questão trouxesse que o meio é a água, observe que o valor da constante K seria diferente, tá? Seria 1,1 vezes 10 elevado a 8. Se fosse o ar seco, seria 8,9 vezes 10 elevado a 9. Se fosse o benzeno, seria 2,3 vezes 10 elevado a 9, tá certo? Então aqui a tabelinha de constante eletrostática K de acordo ao meio. Beleza? Por isso que a gente está usando aqui 9 vezes 10 elevado a 9, porque a questão trouxe para a gente que o meio é o vácuo. E aí a gente multiplica por aquilo ali, né? Para fechar a nossa conta. 6 vezes 10 elevado a menos 16. 9 vezes 6, a gente vai obter quanto aqui? 54, né? Isso mesmo, 9 vezes 6, 54. Né, vezes 10 elevado a... Bom, multiplicação, você vai somar os expoentes. Então, 9 mais menos 16, a gente vai obter quanto ali? Menos 7. Tranquilo? E aí a gente achou a nossa resposta. A força elétrica
nessa questão tem intensidade de 54 vezes 10 elevado a menos 7 newton, tá certo? Lembra lá que força é dada em newton. Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.